embora um dos chamados antigamente tigres asiáticos, né, a Coreia do Sul, aqueles países ali da região da Ásia que ganharam muito um desenvolvimento econômico acelerado nos anos 80 e 90 e aparentemente estável, é um país democrático, um país rico, de alta tecnologia e inovação, mas Chu tem um histórico de ditaduras, né? Ela é um país com uma democracia recente, relativamente recente, um país que viveu desde a sua fundação em 1948, quando começa ali a Guerra Fria, de certa forma, um país que viveu ditaduras até mais ou menos o início dos anos 2000. Então ele tem um passado autoritário que muitas vezes a gente não lembra quando se olha apenas para a Coreia do Sul atual. E um passado muito parecido, inclusive, com o do Brasil. Aliás, nessa crise tem várias coisas semelhantes aí com as polarizações que o Brasil vive. O próprio presidente, que ontem usou desse dispositivo da lei marcial, ou seja, uma medida de exceção para tentar derrubar o parlamento, a Assembleia Nacional, é o Yoon Suk-yeol. Ele é um líder muito parecido com alguns líderes políticos que temos aqui no Brasil. É um cara que é oriundo, por exemplo, do judiciário. Ele era promotor, virou procurador-geral de justiça, se tornou uma pessoa política a partir do sucesso da guerra contra a corrupção no país e fez muitos inimigos na política. Era um outsider quando foi eleito em 2002. Muita gente o compara aqui no Brasil ao senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, e num determinado momento ele começou também a investigar o próprio governo, no momento que ele virou procurador-geral. E ali ele fez muitos inimigos. É um cidadão que é considerado muito aliado da linha política de Donald Trump, por exemplo. O partido dele é o Partido do Poder Popular, uma direita populista, e que ontem deu um checkmate, numa espécie de golpe branco, uma tentativa de golpe branco deu uma no de parlamento. Jânio Quadros, não foi? Não lembram de Jânio Quadros, né? Mas só que é diferente, né? Eu acho que eu errei a comparação, porque o Jânio... Alberto Fujimori tentou fazer a mesma coisa. Alberto Fujimori é mais fácil, porque o Jânio foi assim, ele renunciou achando que iam chamar de volta, pegar no colo e... voltou nos braços do povo. Nos braços do povo. Então o Jânio não decretou lei marcial. Mas o que ele fez, na verdade, é um golpe, né? É um golpe. Tá previsto na Constituição a lei marcial, é o artigo 77 da Constituição da Coreia do Sul. É um estado de sítio, nossa. É um estado de sítio, um pouquinho parecido com a GLO também, aqui no Brasil, mas usada apenas para casos de exceção, casos de guerra, por exemplo, né, em que a ordem pública é assumida pelas Forças Armadas, todas as atividades políticas, incluindo a Assembleia Nacional, partidos políticos, manifestações de rua, greves, paralisações, tudo fica proibido, ou seja, o executivo assume, de certa forma, um poder autoritário. O que acontece agora, Chu, Jane Rosane? Ele recuou diante das manifestações ontem, ele recuou no momento em que os militares já estavam dentro da Assembleia Nacional, então tem deputados enfrentando militares dentro do parlamento, aquelas imagens icônicas que são os deputados com extintores de incêndio na mão enfrentando os militares. Aí o governo recua diante das manifestações. O parlamento também rejeitou esse estado de sítio e agora, nas últimas horas, o parlamento está pedindo, agora vem o contra-ataque, né? Está pedindo a renúncia, o impeachment, a moção de censura e deve aprovar porque a oposição tem maioria no parlamento, e uma maioria grande. Esse é um ponto importante, né, Rodrigo? O presidente que, aliás, foi eleito em 2022, né? Ele não tem maioria no Congresso e justificou, né, a adoção dessa lei marcial aí pelo boicote, segundo ele, que havia políticas do governo, a restrição de orçamento, que segundo ele iria inviabilizar, né, boa parte da execução. Mas é impressionante com esses dados que o Rodrigo traz, como tem semelhanças, né? E eu até diria mais, Chu, olha só, diria mais. Além da comparação com o senador Sérgio Moro, além do histórico, da trajetória de golpes da Coreia do Sul, a polarização política, o uso da palavra comunistas, né? Porque esse presidente ele dizia, não, esses caras aí querem me derrubar, esses caras estão aliados com a Coreia do Norte, são comunistas, querem derrubar o Estado, são antinacionalistas. Então um discurso de polarização muito forte entre direita e esquerda, e aí esse Partido Democrático, que é o partido da oposição, não dá para dizer
muito que ele é de centro-esquerda. Ele é uma espécie de MDB, digamos assim, que um partido que lutou contra a ditadura nos anos 80, é um partido que que é um centro ali que se move um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, dependendo da situação, mas é um partido liberal. E além disso, da polarização entre direita e esquerda e os seus extremos, tem a diferença da eleição desse atual presidente, do Yoon Suk-yeol, em relação ao candidato na eleição de 2022, o opositor, foi de menos de 1 ponto percentual. Né? O que lembra também o Brasil, em 2022, na eleição do presidente Lula em relação ao Bolsonaro, ou seja, uma diferença muito apertada no resultado final. É isso. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Até mais. Grande abraço. E lembrando que a Coreia do Sul tem, falando economicamente, né, tem aí uma cultura econômica muito forte em tecnologia. Tem a Samsung, que é uma gigante mundial, que é da Coreia do Sul e já está sentindo o impacto nos preços das suas ações nos outros mercados também. É aquela reação sempre imediata de mercado financeiro, sem saber exatamente como é que a política vai interferir nos negócios das empresas, mas querendo ou não, é uma empresa que está num país que está com uma turbulência política muito forte. Num ponto importante de instabilidade política que transborda a região da Ásia e o mundo, né? Porque nós temos aí uma guerra entre Rússia e Ucrânia, nós temos uma tensão no Oriente Médio que tem um frágil cessar-fogo ali violado pelos dois lados, tanto pelo Israel quanto pelo Hezbollah. Temos o recrudescimento da guerra civil na Síria, temos a ameaça da China a Taiwan e temos agora um ponto de instabilidade ali na Coreia do Sul que está na fronteira mais perigosa do mundo, que é com a Coreia do Norte, um país que tem a bomba atômica. Então, vocês percebam quantas crises internacionais nós temos ao mesmo tempo, prestes à ascensão e ao retorno de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos. E teve uma coisa que vive o analista internacional como o Rodrigo com tanta crise, né, Rosana? E teve uma coisa muito em todos os fusos horários, em todos os fusos, né? Uma coisa muito quase bizarra, né, que foi o que a Coreia do Norte fez com a Coreia do Sul, foi mandar uns balões brancos cheios de lixo para o território e colocar na fronteira caminhões com alto-falantes horríveis, assim. Bizarro para não deixar as pessoas dormirem. É um tipo, parece infantil, né? Aquele ditador da Coreia do Norte, ele parece um crianção. O Kim Jong-un, que é um crianção armado, né? Armado, perigoso. Eu tenho medo desse tipo de gente. E aí, o que a Coreia do Sul fez? Devolveu os balões brancos, mas cheio de propaganda contra a Coreia do Norte. Parece que a gente está na Guerra Fria nos anos 60, né? Uma coisa, é uma fronteira... Mas é perigosa. Tem uma zona de desmilitarização, o paralelo 38, em que os dois países estão tecnicamente em guerra, porque a guerra da Coreia entre 50 e 53 não terminou. Não houve um acordo de paz, houve apenas um cessar-fogo. E lá na Coreia do Sul, os Estados Unidos têm a maior base militar americana fora do território americano. Por quê? Porque a Coreia do Sul é aliado estratégico em relação à Coreia do Norte, para os Estados Unidos, e em relação à China, caso invada Taiwan. Então, assim, temos assunto, não nos faltarão temas para falar sobre a instabilidade internacional. Agora,